aqui num domingo bem de verão, né? Solzinho depois da chuva, depois a chuva depois do sol, e não necessariamente nessa ordem, né? Mas, graças a Deus, né? Chovendo para encher os reservatórios, para limpar o ar, né? E estamos aqui mais um domingo para a gente poder fazer essa reflexão coletiva, né? Semanal, né? Depois cada um com a sua durante os dias, né? Mas, em primeiro lugar, muito bem-vindos, a gente agradece muito a presença de vocês. E aqui nós temos, você que está começando praticamente agora a conhecer a casa, né? Tem mais alguém que, acho que não, né? O restante já frequenta há mais tempo. Então, só para lembrar então, palestras e passes todos os dias, né? Qualquer coisa, tem o mural ali fora, tem todas as informações mais detalhadas, né? Se quiser saber de um dia, de um horário, né? Ali fora tem tudo. Tem informações também no site, né? Então é o Casa do Caminho santana.com.br. E sempre, meia hora antes das palestras, tem o atendimento fraterno, né? Então, quem tiver aqui, então, por exemplo, hoje no caso é a Denise, né? De repente pode ser uma outra pessoa, né? E sempre vai ter uma pessoa para fazer esse atendimento. Lembrar vocês também que existem os passes, né? Então, o passe à distância, sempre a pessoa que quiser o passe à distância, quando ela passa no atendimento fraterno, ela recebe um cartãozinho, né? E, se necessário, ela recebe esse cartãozinho e avisa na hora de receber o passe. Com relação à nossa área social, hoje a gente já está com 85 famílias cadastradas, que beleza, né? Então, todo mês a gente vê uma continha de chegar, mas chega, né? Então, graças a Deus, graças à contribuição, né, de todos vocês, não é aquela história, mas é um quilinho só, não tem problema, é o quilinho só que vai formar o quilão, né? Então, isso é muito importante, gente. Então, aquilo que você tiver ou sobrando, ou mesmo que se você quiser contribuir, passar no mercado, fiz uma compra, deixa eu pegar mais uma coisinha aqui, então, né? E lembrar desses irmãozinhos que precisam. As 85 famílias cadastradas recebem, a cada bimestre, elas recebem 42 famílias, recebem num, 42 no outro, e sempre tem uma cesta aí de sobra para uma emergência, né? Então a gente agradece muito a ajuda e continue, né? Continuem, que isso faz muito bem para esses irmãos. Venha, então, participar, quem tiver disponibilidade e quiser, do trabalho de distribuição de lanches, né? Geralmente é mais a moçada que vem de sábado aí, faz o lanche e vai distribuir aqui perto da estação centro, mais para baixo, ali perto da estação Carandiru, ali tem uma calçadona lá, né, que o pessoal sempre vai lá, e também é um trabalho bom de aprendizagem para a gente, né? Porque às vezes a gente olha para quem aparentemente está precisando mais, né? Mas a gente está aprendendo muito com aquilo, né? Então, sábados, a partir das 4h30, o pessoal se reúne aqui, monta o lanche e área, né? Vão para a distribuição. E também tem uma novidade. O pessoal estava me perguntando na semana passada sobre o curso básico, né, de doutrina espírita. Ele se inicia agora, dia 7 de fevereiro, uma quarta-feira, tá? Às 8h. Qualquer dúvida, é só falar com a Denise ou quem faz o atendimento fraterno, que eles têm, né, as informações. Então, lembrando mais uma vez, o início do curso básico da doutrina espírita é em 7 de fevereiro agora, quarta-feira, às 8h. Tá? Então, inscrições, vocês conversam com o pessoal do atendimento fraterno. Bom, falando da biblioteca, né? A gente também dá uma força ali na biblioteca. A gente quer lembrar vocês também do livro Mirabelli, foi esse grande médium brasileiro, né? Que foi reconhecido internacionalmente, inclusive, e nós temos os 2 volumes
o primeiro mais da parte de história e o segundo do reconhecimento internacional de vários pesquisadores que fizeram estudos, né, onde ele demonstrou vários tipos de mediunidade. Ele tinha trocentos tipos de mediunidade. Bom, qualquer dúvida, então, procure um dos trabalhadores da casa, né, para a gente poder ajudar. Então, antes, nós vamos fazer, hoje vai ser a nossa colega Maria de Fátima que vai fazer a palestra para nós, né? E então, como tema de hoje, ele tem o nome de os papéis que assumimos na vida, né? Então, nós temos papel de pai, de professor, de irmão, de várias, né? Pai, mãe, tudo, e a gente tem essas missões, muitas vezes, de representar esses papéis, e outros que a gente assume também, né? E ele é baseado num dos capítulos do livro Todos Precisam de Paz na Alma, né? E então nós vamos contar com a nossa colega para isso, para despertar esse tema à discussão, né? E sempre ao final da palestra se abre para perguntas ou comentários, né, para que a gente possa esclarecer algum ponto. Agora, antes da gente de começar a palestra, então, eu gostaria que a gente pudesse fechar os nossos olhos para quem quiser, né? Quem não se sentir à vontade, não precisa. Mas agradecer muito pela bênção de estarmos vivos, estarmos aqui, podendo ter essa oportunidade de ouro da gente refletir num mundo que corre tanto, que às vezes a gente precisa correr atrás dele, que a gente possa aproveitar esses momentos desse início de semana, que a semana começa nesse dia, que a gente possa vir buscar não só a informação, mas a energia, a paz, para a gente poder fazer uma semana de paz e de equilíbrio. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre possa estar em nossos corações e nas nossas mentes. Um dia de verão calorento, né? Mas com certeza nós vamos saber suportar este calor, né? Porque nós viemos até esta casa em busca de uma sustentação para a nossa semana que se inicia. É isso? Bom, o nosso amigo já... Como é seu nome? Eu não... José, mas é Zeca, viu? O Zeca. O nosso amigo Zeca já falou do tema, né? É um tema muito interessante e basicamente é um tema que envolve toda um conceito básico da doutrina e principalmente o Evangelho. Quem tem o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, esse tema está no capítulo. Que quiser chegar em casa, ler o capítulo para refletir mais, fazer uma reflexão maior, está no capítulo 14, cujo tema é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Foi tirado desse livro que é do Raul Teixeira, né? Todos precisam de paz na alma, e quem não precisa de paz, porque sem paz é impossível a gente caminhar. E cuja o item, o tema da manhã de hoje, que está nesse livro,
os papéis que assumimos na vida. E a gente começa perguntando o que é que o Raul Teixeira quis dizer para nós com relação a esse tema. E aí eu convido vocês para fazer uma reflexão, né? Por exemplo, todos nós estamos nessa vida corrida, que é a cidade grande, como é a nossa cidade de São Paulo. A gente pouco tempo tem para parar e para olhar o céu, né? São raros aqueles que, numa noite, mesmo de chuva, ou uma noite onde a poluição permite a gente ainda ver as estrelas, poucos se dirigem até as janelas de suas casas e seus apartamentos e olham para o céu. E por que isso? Porque representa o universo, né? Um universo. E nesse universo a gente pode ver a grandeza do Criador. E nessa grandeza do Criador a gente fica questionando: como é que pode esse Criador ter feito com tanta singeleza, né? E tanto amor o espaço que nós habitamos? Aí o nosso pensamento começa a divagar, né? As estrelas, né? Que estão sob a abóbada celeste, iluminando o nosso mundo. E como ela é bela, né? São várias luzezinhas piscando. E a gente se pergunta: que grandeza! E quando a gente sai para um passeio, ou viaja pelo interior, ou tem a oportunidade de conhecer outros países, a gente observa a beleza, né, da nossa casa-mãe. E a gente percebe que não tem nada fora do lugar. Nada. Absolutamente nada. Nós ficamos, às vezes, até encantados com os pássaros, as cores que eles apresentam, a floresta. Quem já viajou para a floresta amazônica? Quem conhece o norte do Brasil e sabe que a floresta, quando a gente sobrevoa sobre aquela floresta, a gente se sente do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Porque a gente se sente tão pequeno diante daquela grandeza. A gente olha os rios extremamente caudalosos, né, grandes, onde mesmo em cima de uma aeronave, como é o avião, a gente não consegue ver pela grandeza aonde começa, aonde termina aquele rio. E é poético o tema de hoje, é poético. E a gente aí começa a perceber a grandeza desse Criador. Esse Criador que, por nos amar um dia, chamou o seu Filho amado, Jesus, e disse para ele:
nós vamos construir, né, o planeta Terra. E é claro que Jesus não fez tudo sozinho, né? Até nisso ele mostra o espírito que deve reinar entre nós, que é a colaboração. Ele precisou, não que ele não tivesse esse poder, mas mostrando para nós desde o início que nós precisamos uns dos outros. Então, chamando os engenheiros, né, cósmicos, ele construiu isso. É interessante que na doutrina nós vamos perceber que o nosso mundo não é o único mundo, né? Agora, a NASA, os cientistas, viajando pelo espaço, eles estão descobrindo planetas semelhantes ao nosso. Uns bastante rarefeitos, mas outros aí já tendo água, talvez não no estado líquido, como nós conhecemos, no estado de vapor, outros no estado sólido, outros já no estado líquido, e supondo que há possibilidade de um dia o homem viajar através desse espaço e viver lá nesse planeta, nesses planetas, né? Esse é o sonho atual dos cientistas, né? Então a gente vai lembrar de uma passagem que Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, ele disse: na casa do meu pai há várias moradas. E ele também afirma de forma categórica, dizendo, e absoluta, que não deixa dúvida, dizendo para nós: o meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. É um outro ensinamento valoroso, né, com relação ao trabalho. Embora alguns de nós detestemos o trabalho, né? Então ele diz o seguinte: olha, se na casa do meu pai há muita morada, a nossa casa mãe é uma dessas moradas. E hoje nós classificamos essa casa como um planeta de expiações e provas, que vai avançar, com certeza, mas eu acredito pessoalmente que daqui a uns 2000 anos, né, nós podemos dizer, não, nós estamos no mundo de regeneração, porque milagre não existe, né? Se a gente se lembrar, quem estudou sabe que de planeta primitivo até planeta de expiações e provas, olha os séculos e milênios para chegarmos até essa condição. Se a gente voltar a nossa memória no tempo primitivo, como nós éramos, e hoje como somos, a gente pode dizer assim, nós somos belos, não é verdade? Somos muito bonitos, né? Não existe feio no planeta Terra. Feio era no planeta primitivo, onde o homem não falava, não tinha o pensamento continuado, vivia na base do instinto, andava de quatro, era peludo, né? Os membros superiores eram maiores do que os membros inferiores. Então hoje nós somos belos, não é verdade? E quando nós chegarmos no mundo de regeneração, né, aí a beleza é praticamente uniforme, né? Uma beleza, porque à medida que o planeta vai se desenvolvendo, nós também vamos nos desenvolvendo.
vamos crescendo, vamos evoluindo, assim como tudo que está no planeta. Tanto que André Luiz diz que nos mundos superiores, Emmanuel também fala isso, nos mundos superiores, os nossos corpos são diferentes desse corpo pesado, né, que faz com que a gente se arraste, né, porque ele é pesado, né, a dificuldade de nós caminharmos. A morte é diferente, inclusive da nossa morte física no planeta Terra. Ele também fala que os animais, a flora e a fauna também são diferentes da nossa atual. Então, na criação divina, Deus não para de criar. Porque Deus não se cansa, não tem preguiça. Né? A gente pode acordar um dia preguiçoso, né? Mas Deus não. Os espíritos superiores também não. Né? Deus não para de criar. E Ele está criando sempre. E Ele criou a maior maravilha do universo. E qual foi essa maior maravilha do universo? Nós. Né? Os espíritos, de uma forma simples, ignorantes, passando por todos os estágios necessários à sua evolução, até chegarmos ao que somos hoje. E é claro que a evolução ela é contínua, né? O desenvolvimento ele é contínuo. Nós nunca iremos parar de crescer, de buscar e de aproveitar todas as oportunidades para crescer. Até mesmo o nosso mestre, ele diz, não, olha, o absoluto só é Deus. Mas todos nós estamos nesse mecanismo de evolução e de crescimento. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que ele era Deus. Ele quis dizer para nós que o estágio de consciência dele era tal, é difícil a gente, como diz André Luiz, para nós há algumas dificuldades de a gente falar sobre isso, porque a nossa linguagem é pobre. A nossa evolução ainda é muito pequena, né? Mas o estágio de consciência dele era tal, e é tal, de Jesus e de toda essa equipe superior, que eles já compreendem como uma forma normal, e é normal, as leis divinas. Então ele diz, eu falo direto com o Pai. Então a gente não sabe nem como é a grandeza de Jesus, né? É difícil a gente avaliar a grandeza dele, né? É muito difícil para nós, na nossa linguagem e no nosso entendimento. Então ele cria todos nós. E nesse processo de evolução, é claro que ninguém pode crescer se não nascer, crescer, envelhecer, morrer e renascer de novo. É a lei. É a lei que todos nós sabemos, ensinado pela doutrina. E aí a gente diz assim, então, a abençoada reencarnação. Porque eu acho, na minha opinião, e acredito que vocês possam até discordar,
Eu acho que é extremamente doloroso para nós podermos, por exemplo, nos dias atuais, estar pertencendo a uma família e aí morre ou desencarna. A gente vai abolir o termo morte, porque para o espírito a morte não existe, né? É extremamente doloroso para nós estarmos pertencendo a uma família, amarmos aqueles nossos entes queridos e de repente nós desencarnamos e acabou. Tá? Eu não vou ter mais, nesse acabou é assim, pronto. Nunca mais eu vou ver, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha avó, aquele filho que eu perdi, aquele neto que era o neto do coração e que uma doença levou, ainda muito jovem, ainda criança. É doloroso para nós, não é? Não é isso? Mas a reencarnação vem e diz o seguinte: a reencarnação nos lembra desse espírito imortal que somos todos nós. Ela fala para nós que a morte, no conceito que nós conhecemos, que é a morte é apenas do corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele é matéria. E como matéria, ele sofre a ação da natureza, não é? Quem tem 70 anos, se buscar o álbum de fotografias, vai ver que mudou, não é? Não é mais o mesmo corpo físico. O espírito é o mesmo, mas o corpo físico não. Ele vai ver que às vezes, ou ela era magrinha, agora já tem uns quilinhos a mais, né? Os cabelos já ficaram mais brancos, já começaram a surgir as primeiras rugas, né? A atividade antes física, que era possível correr com uma perna só, hoje precisa de duas, e às vezes corre com dificuldades, não é isso? Mas a sabedoria nossa é a gente se adequar a cada época, né? A nossa sabedoria diz assim: a gente tem que aprender a se adequar a cada época, a cada estágio em que nós estamos vivendo, e saber tirar o máximo de proveito em benefício de nós mesmos para podermos viver com tranquilidade, com paz na alma, né? Então, a reencarnação diz o seguinte: olha, não fique estressado, nem ansioso, nem medroso, porque aquele que foi seu pai e que desencarnou, você vai ter oportunidade de reencontrar. Porque nós formamos parte de uma grande família. No espaço existe uma grande família. E essas famílias, tanto lá como cá, estão ligadas pelos laços de afinidade. Às vezes a gente diz assim: ah, mas como é possível, né? Como é possível estarmos ligados pelos laços de afinidade? Porque, por exemplo, lá na minha casa, na minha família, eu tenho meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, tenho irmãos, tenho sobrinhos. Mas não é todo mundo, não, que eu aceito com a mesma sensação, né, de paz. Tem alguns assim que eu fico um pé atrás, né? Para quem é casado, normalmente as sogras padecem, né? Eu casei com um
capaz, me dou bem, mas a minha sogra, você não quer ela de presente para você? Né? E a gente vê, meu irmão, olha, eu tenho tanta confiança naquele meu irmão mais velho, mas o outro, olha, eu não sou capaz de dar um vintém por ele. Lá na minha casa, aí a gente começa, na minha casa, minha família, parece que é uma família de louco, né? Ninguém se entende. Aí a gente começa a dizer assim, eu acho que Deus não é justo, não. Eu acho que eu fui programada para nascer ali na família do vizinho, mas eu não sei o que foi que houve, não. Eu acho que alguma coisa aconteceu de errado, o curso não foi feito de uma forma correta, e eu tive que cair aqui nessa casa. Né? Ou então, nos dias atuais, né, a gente diz, nossa Senhora, bem que eu poderia nascer na Holanda, né? Bem, na próxima encarnação eu só vou pedir para nascer nos países escandinavos. Não quero mais ver esse país. Nos dias atuais, com tanta mentes doentes e conturbadas, a gente diz assim, não quero nascer mais nesse país. Antigamente o sonho era nascer nos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia o sonho já mudou, né? Já mudou. Não é isso? Hoje a gente quer nascer lá, pro lado da Holanda, Suíça, Suécia. A gente quer ser, às vezes, alemão, né? Menos brasileiro. Não quero, não. Se eu puder escolher, né? Eu quero que nascer em outro local. Não é isso que a gente diz? Nos dias atuais é isso que a gente pensa. E a gente esquece que na lei divina não existe o acaso. Einstein, de uma forma geniosa, né? Porque ele era um gênio, usando a genialidade dele, ele disse assim, Deus não joga dados. Deus não joga dados, gente. Tudo está no local certo, no momento certo, na hora certa, porque tem um objetivo. Nós não somos brasileiros porque Deus é injusto. Nós somos brasileiros porque nós somos espíritos. Olha, eu gosto muito de contar uma piada, né? Vou contar uma piada espírita. Diz que certa vez todos os espíritos se reuniram junto de Deus e cada um, Deus disse assim, você vai tomar conta lá dos Estados Unidos, outro aqui dos países da América Central, outros da Europa, outros. Então, em cada país ele foi colocando assim, num tinha vulcão, outro tinha terremoto, o outro tinha tsunami. Aí chegou o responsável pelo nosso planeta. Aí os outros disseram assim, mas senhor, que isso? O senhor vai dar esse país assim para ele? Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem maremoto, não tem furacão. O que é isso? Aí diz que Deus, isso é uma piada espírita para descontrair. Aí diz que Deus disse assim, não se preocupe, vocês vão ver o povo que eu vou colocar lá. Se preocupe. E é isso, a gente nasce aqui num país tão bonito e a gente não sabe tomar conta da nossa terra, né? A gente não valoriza a nossa terra, né? A gente destrói, a gente acaba com a mata, acaba com a fauna, acaba com os rios, acaba com a floresta, acaba com tudo.
Não é isso? Então, nada acontece por acaso. E nós somos maravilhosos, porque nós somos um povo solidário. Vocês já prestaram atenção? Solidários. Nós somos solidários. Mas voltando ao assunto. Aí nós nascemos na nossa família. E aí, durante o desencarne, nesse processo de ida e vinda, necessário para todos nós perguntamos assim, e a minha avó, né? Nossa, eu amava a minha avó, contava história. Será que eu vou ter oportunidade de, algum dia, encontrar novamente com ela? Será que eu vou ter oportunidade de um dia estar novamente reunida com ela? Os meus pais, aquele filho. E a lei de Deus, ela é tão misericordiosa que a gente vai se encontrar assim. A gente volta sempre na mesma família. Às vezes aquela avó vai ser um neto nosso. Aquele pai pode ser que não de imediato, mas daqui a uns anos pode ser novamente o nosso pai, ou pode ser a nossa mãe, né? Ou pode ser até o nosso filho, ou volta como nosso neto, ou vem como irmão. Pode ser até que não venha dentro da família, mas é aquele amigo do coração, né? Que vem como aquele amigo do coração. Sabe aquele amigo do coração? Que a gente chega, confia, conta, conversa, recebe conselhos. E assim, esse ciclo vai de uma forma interminável, porque nós precisamos reencarnar para crescer. Esse ciclo vai fazendo a sua tarefa determinada para cada um de nós pelo Criador, né? É claro que às vezes a gente diz assim, ai gente, você sabe que eu tenho uma aptidão em cálculos. Ou então, eu adoro desenho. Eu pego um lápis e é com uma maestria que eu faço um desenho. E a gente pode se perguntar, o que será que eu fiz? Aonde eu adquiri, né? Aonde houve as minhas conquistas com relação a essas aptidões que eu tenho? Se a gente pensar que nós tivemos uma única existência física, fica difícil a gente entender. Mas se a gente aceitar, né? E nós somos espíritas, nós temos que aceitar a reencarnação. Porque se a gente diz, eu sou espírita, mas não acredito na reencarnação, você não é espírita. Porque a reencarnação é a única que pode nos responder tudo aquilo que nós vivenciamos. Se nós tirarmos a reencarnação da doutrina espírita, como é que a gente pode explicar, né? De uma forma lógica, né? Porque mentir, a gente pode mentir, né? A gente pode querer jogar a enganação para cima do outro, né? Mas como é que a gente pode explicar de uma forma lógica, por exemplo, as dificuldades que alguns passam? Como é que a gente pode explicar que uns nascem muito ricos, outros ricos,
outros pobres e outros miseráveis. Como é que a gente pode explicar, dentro da nossa família, eu ter a afinidade com A e B, mas ter uma certa reserva com C ou com D? Como é que a gente pode explicar, por exemplo, que com um amigo eu tenho uma abertura maior do que com os meus próprios irmãos de sangue? Como eu posso explicar, se eu não aceito a reencarnação, aquilo que nós, entre aspas, achamos que é fatalidade, né? E o que é a fatalidade? Eu perdi um irmão muito jovem para os vícios, para as drogas, um amigo muito querido, através de um acidente violento. A minha família tinha tudo, e de uma hora para outra, embora com toda a prudência e previdência, perdeu tudo. Não? Hoje em dia, na minha família, meu pai, minha mãe, ou eu até mesmo, estou passando por uma prova muito difícil, estou vivenciando a doença. Então, como é que a gente pode explicar? Né? Se nós queremos enganar o outro, a gente diz, isso é porque Deus está te castigando. Né? Aí a gente coloca a imagem de Deus, aquele Deus de Moisés. Né? Olho por olho, dente por dente. Diferente do Deus que é amor. E Jesus foi claro quando mostra esse Deus para nós, dizendo, ele é o Pai. E qual pai que o filho, se pede pão, ele vai dar pedra? Hã? Nós que somos tão cheios de disse, não me disse, não é? A gente é muito cheio de disse, não me disse, a gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos, que dirá o Criador, que nos conhece, que nos criou. Né? Então, se você se diz simpatizante da doutrina espírita, ou seja, da doutrina dos espíritos superiores, você tem que acreditar na reencarnação, porque ela nos responde tudo isso, dizendo o seguinte, olha, não existe injustiça, não existe o acaso, não existe, nós gostamos muito de justificar, não, é obra do destino, não existe o destino. O que você chama de fatalidade, né, nada mais é do que a escolha das provas que você fez no mundo espiritual. Porque, gente, até para a gente reencarnar, para a gente vir para cá, não é a peso de... é bonito a reencarnação, deixa comigo, o meu anjo guardião. Eu já vou entrar nesse barco, já vou. Não, existe toda uma programação. A história espírita diz que Jesus, quando ele quis estar no planeta, reencarnado num corpo físico como o nosso, para desenvolver a sua missão, deixar o seu trabalho, porque ele achou que naquela época já era o momento propício, a gente já estava mais preparado para receber os seus ensinamentos. Ele se preparou, levou, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, 2000 anos. Não foi assim, eu vou, tá, não pode deixar. Né? 2000 anos para trabalhar esse corpozinho, né? Para trabalhar o seu perispírito. Vocês já imaginaram o perispírito de Jesus? O perispírito de Jesus se confunde com o próprio espírito dele. E ele trazendo essa capacidade de estar ali, aqui, acolá, ao mesmo tempo.
para nós. A gente, às vezes, fica lá em cima, estudando, né? Indo para as escolas, às vezes tendo vergonha, né? Com o nosso anjo de guarda. Puxa vida, eu tive oportunidade uns tempos atrás, que era para desenvolver o amor, e eu cheguei lá, saí e vim do mesmo jeito, né? Aí, a gente às vezes leva 100 anos. E não é só estudando, é trabalhando, né? Porque lá o trabalho é a moeda corrente, né? Quem não trabalha não tem direito ao bônus horas, né? Lá o trabalho é a moeda corrente, o trabalho em todos os sentidos. Como André Luiz, que foi médico, quando ele chegou lá, ele não foi médico, não. Ele foi limpar o chão da enfermaria do hospital de lá. Os médicos lá de cima dizem assim: André Luiz, ó, a tua medicina aqui não é igual a que nós usamos, não. Aqui nós usamos a energia. Nós tratamos do corpo perispiritual. Né? Aqui nós usamos a energia. Então a gente faz a programação, né? Me reencontrar. O João quer se encontrar com a Joana, quer formar a família dele, sabe que ele vai ter algumas dificuldades, né? Abençoado aquele que nasce numa família onde todos os espíritos têm a mesma afinidade. Aí é bom, né? Aí é ótimo, né? Porque não vai ter problema. Mas na grande maioria de nós nascemos naquela família que a gente precisa trabalhar. E muito. Porque nascer junto dos afins é um ajudando o outro, né? É um colaborando com o outro. Porque o desejo entre os afins, né, de progresso é normal. E aqueles que ficam lá, ficam ali ajudando, incentivando, colaborando, orientando, fazendo a parte deles. E aqui a gente fica se ajudando, né? Agora, nascer entre aqueles que alguns são afins e outros ainda têm algo a ser trabalhado, e é por isso que na nossa família a gente tem aqueles que são diferentes de nós, né? Porque a gente sempre, se colocando como modelo, a gente diz assim: não, ela é diferente de mim. E é. E graças a Deus que é. Né? E graças a Deus. Porque a gente vai aprender com os diferentes. Não é verdade? A gente aprende com os diferentes. Então, abençoada a reencarnação que permite a gente, todos nós, né, estarmos nesse maravilhoso país, trabalhando por ele, né, acreditando, né, nos nossos anseios, nos nossos desejos. Nós queremos um país melhor para todos nós. E acreditando também que nas nossas famílias nós viemos com esse papel de desenvolver o amor, de ter aceitação com aqueles que são diferentes de nós, de buscar, através do nosso trabalho, auxiliar aqueles que também têm mais dificuldade que nós. Porque é claro que numa família, uns têm mais dificuldades, outras menos, ou um sabe mais, outros sabe menos. Então, aquele que sabe mais, ensina o que sabe menos. E por que isso? Porque só assim nós poderemos ter a paz na alma. Só assim. Quando a gente sai de nós e sente empatia pelo outro. Quando nós trabalhamos em nós a indulgência. Quando nós trabalhamos em nós a tolerância. Quando nós olhamos o outro como irmão.
Independente de ele ser nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nossa família corporal mesmo, né? Independente disso, nós olhamos o outro como irmãos. Porque nós entendemos que nós somos irmãos. Porque nos dias de hoje é muito fácil a gente falar, né? Fazer as frases bem feitas. Olha, vocês são irmãos porque vocês são filhos do mesmo Deus. É uma frase feita. Mas é uma frase feita que ainda não é a nossa realidade. Às vezes, nós até sabemos que nós somos filhos de um mesmo Deus, mas na sua grande maioria nós nos olhamos como opositores, como inimigos. Ele não pensa igual a mim, então se ele não pensa igual a mim, ele não serve para mim. Né? E não é isso. Hoje tem uma propaganda até dos canais de televisão que diz o seguinte: o respeito é a base de tudo. Você pode até não concordar com a linha do pensamento do outro. Você pode até não concordar com a postura do outro. Você pode até não concordar com a atitude do outro. Mas você tem que respeitar. Porque se coloca no lugar dele. Talvez o seu leque de entendimento já tenha atingido uma abertura maior. Mas é o que a outra pessoa enxerga, é o que ela vê. É o que politicamente ela acha que é correto. E você tem que respeitar. Porque a base de uma sociedade, seja ela dentro da família, seja ela num ambiente de trabalho, seja ela nas ruas, ela começa pelo respeito. Sem o respeito, que é o que a gente vê hoje, a nossa sociedade vira um caos. A nossa sociedade vira um caos. E é o que a gente está vivenciando hoje, né? Ainda ontem, uma vizinha minha disse para mim: Dona Fátima, o mundo está de cabeça para baixo. Não, o mundo não está de cabeça para baixo. O mundo está do jeitinho que ele foi criado. Quem está de cabeça para baixo é uma minoria da população do mundo que tem atitudes equivocadas, que agem de forma equivocada, e como todo mal, ele gosta de alarde, faz alarde. E aí aparece nos meios de comunicação como se fosse uma coisa generalizada. E não é. O mundo ainda tem gente boa, e tem muita gente boa, que faz a caridade, pelo simples fato de fazer a caridade, de querer que o outro esteja bem. O mundo tem muita gente que é solidário, tem muita gente que é indulgente, é tolerante, que está fazendo a sua parte. Não somente dentro da família, mas aonde ele está situado. E isso independe de religião. Para nós espíritas, é bom porque a gente vê, percebe e observa que nós não estamos sozinhos. Que existe um diretor-geral que coordena, que comanda, e que nada vai acontecer sem a sua permissão. E que nós devemos agradecer, não só de estarmos encarnados neste país maravilhoso que estamos, e devemos nos orgulhar de dizer que somos brasileiros, como também devemos
ter orgulho da família a qual nós pertencemos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos bastante pela palestra que a Maria de Fátima acabou de fazer, despertando na gente todas essas reflexões. E se alguém tiver agora, a gente abre para perguntas e comentários, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, pode levantar a mão que a gente leva o microfone. Bom dia, Fátima. Bom dia. Eu gostaria de saber de você, na sua opinião, o que você acha que mais atrapalha para que a gente tenha esse desenvolvimento que a gente espera aí na parte espiritual? Na sua opinião, o que mais está atrapalhando o mundo para que ele fique do jeito que a gente gostaria? Eu vou te responder numa frasezinha curta. O egoísmo. Respondi? O egoísmo. Tem até aquela, só aproveitando esse ganchinho aí, posso contar a segunda piadinha? Pode. Lógico. Assim eu também aprendo, né? O pai chegou, né, encontrou com um amigo, e aí, como é que estão os seus filhos? Ah, estão casados, né? Puxa, eu fiquei contente e tal. Pois é, rapaz, a minha filha se casou muito bem, sabe? O marido tem posses e tal, tudo que ela pede, né? Ele faz. Agora, o meu filho já não casou bem. A esposa dele pede. São os pontos de vista. Vocês acabaram de comentar, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Bom, então nós agradecemos, então, a presença e a contribuição muito importante da Maria de Fátima nessa manhã. Tá? E vamos, então, para a sequência dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom, então, para nós encerrarmos, então, essa atividade, nós voltamos a fazer a nossa introjeção, agradecer por esses alertas, por esses avisos, e que nós possamos, com isso, entender cada vez mais o nosso papel nessa existência e saber que nessa vida única que nós temos várias existências para poder nos aperfeiçoarmos, para poder ser espíritos melhores. Que nós possamos sempre partir para o lado da luz, da evolução e da ajuda aos nossos irmãos, e que possamos assim, Pai, merecer tudo que nós recebemos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.